A Segunda Guerra Mundial, muitas vezes abreviada como Segunda Guerra, foi uma guerra global que começou em 1º de setembro de 1939 e durou cerca de 7 anos. A guerra terminou oficialmente no dia 2 de setembro de 1945. A grande maioria dos países do mundo participou da guerra. Entre eles, todas as grandes potências. 2 grandes grupos opostos de alianças militares foram formados, os Aliados e o Poder do Eixo. Esta foi uma das maiores e mais devastadoras guerras da história humana, envolvendo mais de 100 milhões de pessoas de mais de 30 nações. Os principais interessados investiram todos os seus recursos econômicos, industriais e científicos para vencer esta guerra. As linhas distintas entre os recursos civis e militares estavam embaçadas e todos estavam contribuindo com a sua parte para garantir que seu clube ganhasse. As aeronaves desempenharam um papel importante nesse conflito. Esta foi a guerra viciosa onde as aeronaves bombardearam estrategicamente os centros populacionais e as 2 únicas armas nucleares já utilizadas na guerra. Os historiadores se referem a esta guerra como o conflito humano mais mortal da história da humanidade. Ela resultou em 75 milhões e 85 milhões de mortes e a maioria das pessoas que perderam suas vidas foram civis. O campo de batalha não era o único lugar onde os humanos estavam sendo massacrados à esquerda e à direita. Dezenas de milhões perderam suas vidas em genocídios, incluindo o Holocausto, e quantidades iguais de pessoas inocentes caíram vítimas da fome, doenças e massacres. Muitas coisas contribuíram para o início dessa guerra mortal, mas a Segunda Guerra Ítalo-Etíope, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, os conflitos na fronteira soviética e japonesa e o aumento das tensões e do fascismo na Europa estão entre as principais razões pelas quais a Segunda Guerra Mundial eclodiu. Geralmente, pensa-se que a guerra começou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista, sob o domínio de Adolf Hitler, invadiu a Polônia. A guerra terminou com a libertação dos territórios ocupados pela Alemanha e com a invasão da Alemanha pelos aliados ocidentais, junto com a União Soviética. A Alemanha e o Japão foram ocupados pelos aliados após a derrota do Eixo, e tribunais de crimes de guerra foram conduzidos contra os líderes alemães e japoneses. A Segunda Guerra Mundial mudou completamente o alinhamento político e a estrutura social ao redor do mundo. As Nações Unidas foram estabelecidas para assegurar a paz e cooperação internacional, para que qualquer conflito futuro, como este, pudesse ser evitado. Mas o mundo levou muito tempo para se recuperar da devastação e das consequências desta guerra horrenda. O processo de cura ainda está em andamento e muitos ainda são assombrados pelo sofrimento e pelo terror. Muita coisa foi perdida e muitas perguntas ficaram sem resposta no tumulto. Depois que a guerra terminou, muitos artefatos, tesouros perdidos e memórias da maior guerra da história começaram a aparecer de novo. Ainda há alguns mistérios que precisam ser resolvidos, muitas pessoas desaparecidas que precisam ser contatadas, mas nas últimas décadas, algumas relíquias estranhas e procuradas da guerra foram descobertas pelas pessoas. Junte-se a nós enquanto descobrimos as histórias por trás dessas descobertas da Segunda Guerra Mundial. Número 1. Restos de U-Boat. Em abril de 2018, os pesquisadores do Sea War Museum Jutland, localizado na Dinamarca, encontraram um naufrágio pouco conhecido, muito raro e incrivelmente importante da Segunda Guerra Mundial. Skagerrak é um estreito entre a Dinamarca e a Noruega, e foi aqui que o submarino do tipo 21, chamado U-3523, foi descoberto. É considerado o submarino de longo alcance mais avançado do Terceiro Reich. Alguns pesquisadores acreditam que este naufrágio submarino em particular já foi usado para transportar objetos de valor e até altos oficiais nazistas para a América do Sul nos últimos dias da guerra, antes da derrota da Aliança do Eixo. Em um comunicado à imprensa, foi explicado que o submarino foi avistado pelo navio de pesquisa chamado Vina, que andava por aí varrendo o fundo do mar, perto da cidade de Skagen. Os pesquisadores a bordo ficaram surpresos quando o perfil do submarino subitamente apareceu no sonar. O submarino estava deitado a quase 123 metros de profundidade na água. Seu nariz estava enterrado no fundo do mar com a cauda voltada para cima, num ângulo de cerca de 45 graus. O U-3523 era um projeto impecável, criado para funcionar silenciosamente e evitar ser detectado por inimigos. Especialistas acham que este magnífico submarino era capaz de atravessar o oceano da Europa para a América do Sul debaixo d'água, mas o submarino infelizmente não era a prova de bombas. Assim, em 6 de maio de 1945, 2 dias após as tropas nazistas na Dinamarca e na Holanda se renderem, este submarino foi localizado fugindo pelo bombardeiro britânico Liberator. Várias mortes foram feitas no submarino. Os 58 membros da tripulação e quaisquer passageiros adicionais que pudessem estar fugindo foram todos mortos. De acordo com Gerd Norman, o diretor da Sea War Museum Jutland, esse foi provavelmente o submarino mais moderno que os alemães construíram durante a Segunda Guerra Mundial. E acredita-se que foi o único dos 118 que foram ordenados a entrar realmente em serviço. Os submarinos do tipo 21 foram apelidados de Elektroboot, que é barco elétrico em alemão. Estes submarinos eram nada menos que uma obra-prima de engenharia. Helmuth Walter foi o engenheiro que os projetou.
Ele é o mesmo cara que projetou os motores para a primeira e única aeronave de combate operacional movida a foguetes. O submarino tinha 2 motores diesel convencionais, mas também tinha 4 motores elétricos movidos a bateria. Depois que o submarino afundou, seus escombros nunca foram localizados. Isso levou os teóricos da conspiração a assumir que o U-3523 escapou para a Argentina com ouro nazista, altos oficiais e muito mais. Alguns até pensaram que Hitler não estava morto e que ele fugiu neste submarino, mas relatos hoje em dia dizem que o submarino não foi detectado devido à sua profundidade e porque os seus destroços estavam a cerca de 9 milhas náuticas a oeste da posição relatada da tripulação em 1945. O U-3523 pode não ter chegado à América do Sul, mas pelo menos um submarino nazista chamado U-977 chegou, mas o capitão e também toda a tripulação do submarino foram capturados na Argentina. Número 2. Artefatos nazistas. Muito recentemente, em julho de 2021, um professor de história chamado Sebastian Yurtseven estava limpando uma casa localizada em Hagen, na Alemanha. A casa pertencia à sua tia e havia sido destruída por fortes inundações. Durante a limpeza, ele realmente descobriu um tesouro de artefatos nazistas que estavam escondidos com segurança atrás de uma parede. De acordo com Sebastian, ele ficou arrepiado. Ele não tinha pensado que isso se tornaria uma descoberta tão grande. Quando ele arrancou um pedaço da placa de gesso podre, Sebastian ficou boquiaberto. Um espaço de 30 centímetros atrás da parede continha um jornal de 1945, e ele pôde voltar no tempo. Em mais investigações, ele encontrou um esconderijo de artefatos da Segunda Guerra Mundial. Tinha um revólver, múltiplas máscaras de gás, distintivos do Partido Nazista, soqueiras, muitos documentos de cartas e um retrato inquietante de Adolf Hitler. Mais tarde, foi descoberto que durante a era nazista, este prédio era o lar da sede local da Organização Nacional Socialista do Bem-Estar do Povo, ou da NSV. Yurts e sua tia declararam que a família desconhecia completamente a história desta propriedade quando a adquiriram nos anos 60. O gerente do arquivo da cidade de Hagen, Ralph Blank, explicou que os membros do NSV provavelmente esconderam os documentos e outros materiais na parede quando as tropas aliadas assumiram o controle da cidade em abril de 1945. De acordo com ele, deve ter sido uma época agitada e estressante para eles. Existem vários relatos contemporâneos de pessoas descartando rapidamente materiais sensíveis, mas é altamente improvável que se encontre um esconderijo intacto. Tais documentos são, em sua maioria, queimados ou triturados. Blank acha que esta descoberta ajudará os historiadores a encontrar mais sobre o NSV e o papel que ele desempenhou durante o regime nazista. Até agora, acredita-se que a organização dirigiu operações na escola. Também é conhecido por ter se beneficiado dos bens e valores apreendidos do povo judeu. Blank e seus pares estão esperando encontrar arquivos sobre a distribuição de móveis judeus que foram levados à força. Um arquivista da Stadtarchiv Hagen declarou que as soqueiras eram usadas pelos tropeiros nazistas nas lutas de rua contra os comunistas. Estes e os crachás com imagens de águia e também a suástica foram provavelmente guardados em um canto da memória do escritório. Além de artefatos nazistas, uma carta de amor enviada a uma menina de 17 anos chamada Hedwig Widway em 1905 também foi encontrada no esconderijo. Os arquivistas puderam descobrir que Widway se casou em 1913 e teve 2 filhos. No entanto, eles não conseguiram descobrir mais sobre seu pretendente aparentemente mal-sucedido. Até agora, os arquivistas recuperaram 12 caixas cheias de vários materiais desse lugar. A quantidade de material escondida nessa parede é bastante esmagadora e provavelmente vai levar um bom tempo para classificá-las e examiná-las completamente. Número 3. Base Bluey East. Também chamado de Bluey East 2, era um pequeno aeródromo das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos, localizado em Ikatek, no leste da Groenlândia. A base foi operada entre 1942 e 1947, depois que a responsabilidade de defender a Groenlândia foi assumida pelos Estados Unidos em abril de 1941. Surgiu uma necessidade urgente de estabelecer um aeródromo na região. Exército para a USAAF, Capitão Elliott Roosevelt performou um reconhecimento aéreo da área em um B-24. Muitos locais menores foram marcados com sucesso, mas nenhuma superfície plana adequada para as pistas ideais de 1.524 metros e abordagens claras puderam ser encontradas. Mas em novembro de 1941, o Tenente Crockett, que usou equipes de cães para reconhecer a área ao redor de Engmexelic, encontrou uma plataforma aluvial na base de montanhas imponentes que enfrentam um estreito perto de cabanas de esquimós chamadas Ikatek. O local ficava a cerca de 57 quilômetros a nordeste de Tessilek e estava sujeito a condições climáticas extremas. Em julho de 1942, a frota de abastecimento liderada pela USCGC Comanche trouxe equipes de construção para o local. Eles deveriam completar uma pista de cascalho de 1.219 metros e instalações associadas. Em 1º de novembro, a estação BE-2 relatou pela primeira vez a partir deste local. A construção da pista de 1.524 metros foi concluída em 1943. A Blue East 2 não foi capaz de alcançar o destaque esperado no tráfego aéreo transatlântico, mas serviu excepcionalmente bem no campo alternativo, meteorologia e navegação.
e capacidades de suporte de busca e também de resgate. O campo foi usado pelo coronel Bernd Bauschen em 1943 para um bombardeio em uma estação meteorológica alemã na ilha Sabine, cerca de 600 metros ao norte do aeródromo. Esse raid não teve sucesso, mas mais tarde Bauschen terminou o trabalho de Reykjavik. No final da guerra, o governo dinamarquês não tinha interesse em instalações ou equipamentos e combustível deixados para trás. Hoje, o aeródromo em desuso é apenas ocupado por milhares de tambores de combustível vazios e pilhas de metal torcido e veículos enferrujados. O cenário no fundo deste local, há muito esquecido, é espetacular. A base fica na costa leste de um canal a partir de um fiorde maior. Seguindo os relatos de resíduos tóxicos, a Dinamarca concordou em limpar o local deserto, mas muitos habitantes locais querem que ele seja preservado, pois atrai muitos turistas para a região. Eles acreditam que qualquer contaminação de combustível já se foi há muito tempo e o que resta agora é o metal enferrujado e os tambores deixados há 70 anos atrás. Número 4. A Águia Nazista. Após a Batalha de 1939 no Rio Platte, o cruzador Graf Spee, pertencente às forças nazistas, foi afundado. Esta batalha foi a primeira dos confrontos navais anglo-alemães da Segunda Guerra Mundial e a única travada em águas sul-americanas. Os 2,8 metros de comprimento e 350 quilos desta águia pesada de bronze carregando uma suástica, uma vez enfeitaram este incrível navio de guerra. O almirante Graf Spee, que se refugiou no porto de Montevidéu há cerca de 82 anos atrás, se tornou recentemente o centro de uma controvérsia após ter sido recuperado das águas. Tornou-se um tema quente quando o milionário argentino Daniel Selekin declarou que queria comprar o símbolo nazista e destiná-lo. O navio foi derrotado pelos britânicos em 13 de dezembro de 1939, mas o capitão não ia se render. Após 72 horas marcadas pelas autoridades uruguaias para evacuar a costa de Montevidéu, o capitão de Graf Spee, o Hans Langdorff, explodiu o navio em 17 de dezembro, impedindo assim que os inimigos o tomassem. Nas próximas décadas, muitas pessoas ficaram intrigadas em procurar pelos restos afundados nas profundezas da Baía de Montevidéu. O Graf Spee era o orgulho do Kriegsmarine da Alemanha nazista. O navio tinha cerca de 40 gavetas com milhares de documentos sobre o navio guardados lá dentro. A águia de bronze, com suas asas estendidas, foi descoberta em 2006 pelos irmãos uruguaios Felipe e Alfredo Etchegaray, após uma longa busca de 2 anos. Alguns especialistas haviam especulado que os alemães poderiam ter recuperado aí secretamente e levado a águia, mas ela estava ali com seus parafusos em uma condição surpreendentemente boa. No momento que a águia foi extraída das águas marrons do Rio de La Plata, é muitas vezes descrito como impressionante. A suástica foi coberta a conselho de Alfredo Etchegaray quando a águia foi exposta ao público. O protagonista emblemático no primeiro confronto entre as marinhas britânica e alemã carregava uma tripulação de 1.100 marinheiros. Ele havia deixado a Alemanha em uma semana antes de quando a guerra eclodiu. Antes de ser derrotado, o Graf Spee afundou 9 navios da marinha mercante britânica que transportavam suprimentos vitais. Quando as negociações entre as autoridades alemãs, britânicas e uruguaias falharam, o capitão Langdorff ordenou que seu navio fosse afundado. Mais tarde, ele tirou a sua própria vida do medo de ser capturado e de ser torturado por informações sobre tecnologia dos navios. A águia permaneceu em exposição até 2014, quando os tribunais decidiram que ela pertencia ao Estado. Desde então, a águia tem sido mantida em uma caixa de madeira sob a guarda das Forças Armadas do Uruguai. Número 5. O Quarto Âmbar. A magnífica Sala Âmbar era uma câmara decorada em painéis âmbar com folhas de ouro e espelhos. Estava localizada dentro do Palácio Catherine de Starkoi Selo, perto de São Petersburgo. Esta incrivelmente bela e cara sala foi construída no século XVIII, na Prússia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a sala foi desmontada e eventualmente perdida para sempre. Antes de desaparecer da face da Terra, a Sala Âmbar foi considerada a 8ª maravilha do mundo. Em 1701, esta sala foi construída para o Palácio Charlottenburg, em Berlim, na Prússia, mas em vez disso foi instalada no Palácio da cidade de Berlim. O escultor barroco alemão Andreas Schluter e o artesão dinamarquês Gottfried Wolfram foram os únicos a projetar esta sala. Eles trabalharam nela até 1707, após o que o trabalho foi continuado pelos mestres âmbar Gottfried Thurau, Ernst Schadet, da Danzig. A sala permaneceu em Berlim até ser entregue ao Pedro o Grande do Império Russo, pelo rei prussiano Frederick William I. Após expansões e renovações múltiplas, a sala cobria mais de 55 metros quadrados e tinha mais de 6 toneladas de âmbar. Durante a guerra, esta sala foi saqueada pelo grupo do Exército do Norte da Alemanha nazista. Eles a desmontaram e a levaram para Königsberg para reconstrução e exposição. No início de 1944, quando as forças aliadas estavam fechando na Alemanha, a sala foi desmontada e encaixotada. Ela foi armazenada no porão do castelo. Em agosto de 1944, os bombardeiros aliados destruíram Königsberg. A documentação sobre a localização da Sala Âmbar terminou aqui. Ninguém sabe com certeza qual é o destino final. Mesmo que tenha sobrevivido ao bombardeio, o seu paradeiro atual é um mistério.
Em 1979, a Sala Âmbar foi reconstruída no Palácio Catherine, em Pushkin. Mas foram necessários muitos anos de trabalho de artesãos e doações da Alemanha para completar essa nova sala. Ela foi inaugurada em 2003. Embora a Sala Âmbar original nunca mais tenha sido vista em público, existem alguns relatos de que as suas peças sobreviveram à guerra. Há inúmeros relatos de testemunhas oculares que disseram que a famosa sala foi carregada a bordo de Wilhelm Gustloff. Eles deixaram Gdynia em janeiro de 1945 e logo foram torpedeados e afundados por um submarino soviético. O mosaico de pedra italiano chamado Feel and Touch, que fazia parte de um conjunto de 4 pedras que decoravam a Sala Âmbar, foi descoberto na Alemanha. A família de um soldado que afirmava ter ajudado a arrumar a câmara aguardou. Em 1988, 2 equipes diferentes, uma da Alemanha e outra da Lituânia, anunciaram que haviam encontrado o quarto ambarizado, mas ambas acabaram se mostrando erradas. Uma investigação de 2004 concluiu que a Sala Âmbar provavelmente foi destruída entre 9 e 11 de abril de 1945. Os arquivos também revelaram que os mosaicos de pedra italianos restantes foram encontrados nos escombros queimados do castelo de Königsberg. Uma teoria afirma que Stalin ordenou que a Sala Âmbar fosse substituída por uma réplica antes de ser saqueada. Então, na verdade, a sala verdadeira estava escondida. Mas por que o regime nazista escondeu coisas difíceis de alcançar ou mesmo de encontrar lugares sem documentação? Não é possível, entretanto, confirmar essa teoria. Em outubro de 2020, um grupo de mergulhadores poloneses encontrou os destroços do SS Karlsruhe, um navio nazista que foi atacado e afundado ao largo da costa da Polônia por um avião soviético depois de ter partido de Königsberg em 1945. Há muitas caixas nos destroços e seu conteúdo não é conhecido. Alguns especialistas têm especulado que estas caixas podem conter as partes desmontadas da lendária Sala Âmbar. Número 6. O desaparecimento do voo 19. O voo 19 foi o nome designado para um grupo de 5 bombardeiros torpedo TBM Avenger da General Motörhead. Todos estes 5 desapareceram no ar sobre o Triângulo das Bermudas em 5 de dezembro de 1945, após perderem o contato durante um voo de treinamento de navegação sobre a água da Marinha dos Estados Unidos, da Estação Aérea Naval de Fort Lauderdale, localizada na Flórida. Havia um total de 14 aviadores a bordo e todos eles foram perdidos. Os 13 membros da tripulação de um barco voador, Martin PBM Mariner, foi enviado para a Estação Aérea Naval Banana River por um procurador do voo 19, que também nunca foi ouvido. O voo 19 empreendeu um exército de rotina de navegação e treinamento de combate. A sua tarefa foi chamada de Problema de Navegação número 1, e o líder do voo foi o tenente da Marinha dos Estados Unidos, o Charles Carroll Taylor. Ele tinha cerca de 2.500 horas de voo, a maioria das quais em aeronaves deste tipo. Seus pilotos estagiários tinham cada um 300 horas totais e 60 horas de voo no Avenger. O relatório de uma investigação detalhada realizada pela Comissão da Investigação da Marinha foi publicado alguns meses após o incidente presumivelmente fatal. Foi revelado no relatório que o tenente Charles C. Taylor havia pensado erroneamente que as pequenas ilhas onde ele passou eram Florida Keys. Seu voo estava sobre o Golfo do México e que seu rumo a nordeste a levaria para a Flórida. Mas Taylor não foi considerado responsável, pois isso aconteceu porque, na verdade, as bússolas pararam de funcionar. A perda do PBM-6 Brno, número 59225, foi atribuída a uma possível explosão. O relatório foi posteriormente revisado para ler causa desconhecida, para evitar colocar a culpa em Taylor pela perda de 5 aeronaves e 14 homens. Em 1986, os destroços de um Avenger foram avistados na costa da Flórida, enquanto os arqueólogos da nave espacial Challenger. O arqueólogo de aviação Joe Meahy esperava que pudesse ser um dos 19 aviões desaparecidos, mas ele estava errado. Em 1991, um caçador de tesouros chamado Graham Hawkes anunciou a descoberta dos destroços de 5 Avengers ao longo da costa da Flórida. Mas, infelizmente, os números da cauda dessas aeronaves revelaram que elas também não eram o voo 19. Até agora, os destroços ou os corpos dos homens não foram encontrados. Número 7. Tanque anfíbio. Escavadeiras na Inglaterra descobriram uma enorme embarcação de pouso dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial. Essa embarcação anfíbia de tanque desapareceu há quase 74 anos. Em 1947, mais de uma dúzia de Buffalo LTV foram trazidos para Crowland, Lincolnshire. Eles deveriam ajudar o exército britânico a construir defesas contra enchentes. 5 desses caíram, vítimas de águas altas, e foram arrastados para longe. Em abril de 2021, um grupo de entusiastas militares realizou uma escavação a fim de desenterrar a nave. Ela tem 7,92 metros de comprimento e foi encontrada enterrada a 9 metros de profundidade. E o peso é de 18 toneladas. Esse Buffalo LTV era uma embarcação de desembarque fabricada nos Estados Unidos e foi usada
para transportar suprimentos e cruzar corpos de água na Europa, assim como na região do Pacífico. A embarcação foi ativa nas maiores batalhas travadas durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo a Batalha de Iwo Jima e também o Dia D. O grupo que escavou este Buffalo LTV acha que ele também foi anteriormente empregado na travessia do rio Reno, na Alemanha, em março de 1945. De acordo com relatórios da BBC, esse LTV em particular também conseguiu que as tropas aliadas atravessassem o rio Elba, localizado na Alemanha. A embarcação está surpreendentemente em boas condições, apesar de permanecer enterrada por mais de 7 décadas. Os voluntários pensam que a natureza do solo argiloso e turfoso ao seu redor tem desempenhado um papel na sua preservação. Daniel Abbott, presidente da Crowland Buffalo LTV Association, expressou seu entusiasmo com essa descoberta. Ele também revelou que um monte de armas foi encontrado primeiro e que estava em condições fantásticas para sua idade. Os nativos disseram aos repórteres que esperavam que a embarcação ficasse na cidade e se tornasse um memorial para as enchentes de 1947. Número 8. O corpo de um soldado alemão. Um corpo foi descoberto enterrado na Holanda por uma pessoa que estava procurando nos campos com seu detector de metais. Foi revelado que o corpo pertencia a um soldado alemão que lutou e morreu na Segunda Guerra Mundial. O detector encontrou o corpo no município de Best, depois que o equipamento disparou sobre pedaços de munição e a etiqueta de reconhecimento do soldado. A cova estava desmarcada. Uma investigação foi realizada pelas forças terrestres e foi descoberto que o corpo era de um soldado alemão que lutou e morreu na Operação Market Garden, que aconteceu na Holanda em 1944. Esta operação foi realizada pelas forças aliadas a fim de libertar a Holanda das forças de ocupação. Milhares de paraquedistas saltaram do céu para pontes importantes e libertaram numerosas áreas, incluindo a cidade de Eindhoven. Esta sepultura sem marcas foi encontrada perto de uma área de pouso para soldados americanos entre Best e Eindhoven. Esta área em particular estava sujeita a um nível muito alto de luta. O corpo estava deitado no fundo de uma velha toca de raposa, junto com as munições e sua etiqueta de reconhecimento. O Serviço de Salvamento e Identificação do Exército Real da Holanda tem investigado esse corpo. A organização foi criada em 1945 para recuperar itens e vítimas da Segunda Guerra Mundial. Especulou-se que o soldado seria identificado usando a sua etiqueta de reconhecimento, mas até agora, a identidade do corpo ainda não foi revelada. Após a conclusão da investigação, o corpo será enterrado no cemitério militar alemão em Selsting, Limburg. Número 9. Bunker nazista na Fortaleza Romana. Recentemente, durante escavações na ilha do canal de Alderney, arqueólogos desenterraram um bunker nazista. Ele foi construído dentro das ruínas do Nunnery, que é um dos fortes romanos mais bem preservados das Ilhas Britânicas. O abrigo foi construído durante a ocupação nazista das Ilhas do Canal, um arquipélago ao largo da costa da Normandia, França. Entre junho de 40 e maio de 1945, esta ocupação foi a única bem-sucedida do território britânico pelos alemães. De acordo com Jason Monaghan, um arqueólogo, as tropas nazistas construíram a fortificação recentemente encontrada exatamente dentro das paredes de 10 metros de espessura do convento. Uma sucessão inteira de edifícios, drenos e paredes estranhas foram encontradas cruzando entre si. O convento tem vista para a Baía de Longis e tem sido usado continuamente por cerca de 17 séculos. Monaghan também observou que o posto militar foi construído pelos romanos por volta do final do século IV d.C., quando o controle imperial sobre a Grã-Bretanha estava ficando fraco. Eles tinham equipado este forte com os mais recentes mecanismos defensivos como crenelações de ameias. As escavações neste local haviam começado nos anos 30, mas nenhuma prova confiável da idade do forte foi desenterrada até recentemente. Monaghan explicou que o forte é muito pequeno e fácil de entender. É um forte que guarda a baía, tem paredes, torres e a arquitetura é bastante simples de decodificar. O exército britânico demoliu muitas das construções da era Tudor em 1793 e as substituiu por quartéis e outros edifícios militares. Além do bunker nazista, a equipe Dig Alderney também investigou o Sunroom, uma das únicas áreas inexploradas do Nunnery. Os alemães reformaram extensivamente o local durante a ocupação. Eles transformaram Alderney em uma base muito bem fortificada, com bunkers, paredes antitanque, túneis e muito mais. A ilha onde o Nunnery está localizado também é famosa por abrigar 2 campos de concentração nazistas, onde os prisioneiros eram torturados brutalmente. Número 10. Máquina Enigma nazista. No ano de 2020, alguns mergulhadores alemães estavam procurando no fundo do Mar Báltico redes de pesca abandonadas quando tropeçaram em um raro artefato histórico, uma máquina estranha com chaves e um rotor. Estava um pouco intacta, mas enferrujada e coberta de algas. De acordo com o mergulhador líder Florian Huber, um colega dele nadou para cima e disse que havia uma rede lá embaixo com uma velha máquina de escrever. Mais tarde, eles iriam perceber que era um dispositivo diferente, que parecia uma máquina de escrever. O dispositivo era realmente usado para enviar mensagens perigosas e confidenciais. O que o grupo de mergulhadores encontrou foi, na verdade, uma rara máquina de cifrar enigma. Ela foi usada pelos nazistas alemães para transmitir comunicações militares criptografadas na Segunda Guerra.
Os mergulhadores encontraram essa máquina ao largo da costa do nordeste da Alemanha, na Baía de Gelting. Era uma missão para a World Wildlife Foundation. A equipe estava usando tecnologia de sonar para procurar redes de pesca abandonadas que poluem o oceano e são uma enorme ameaça à vida e ao bem-estar de peixes, aves marinhas e outros mamíferos marinhos. Huber revelou que seu sonar frequentemente detecta coisas estranhas no fundo do mar. Ele diz que fez muitas descobertas excitantes e estranhas nos últimos 20 anos da sua carreira, mas ele nunca havia sequer sonhado em encontrar um dia uma máquina de enigma lendária. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os usuários compunham mensagens nas máquinas de enigma, os rotores do dispositivo substituíam novas letras para cada traço de forma que a mensagem fosse criptografada. Os operadores que receberiam estas mensagens exigiam um enigma próprio e as posições iniciais precisas dos rotores do remetente para decifrar a mensagem. A máquina encontrada pelos mergulhadores tinha 3 rotores, então provavelmente veio de um dos poderosos navios de guerra alemães, famosos aí como submarinos, que dificultaram a vida das forças aliadas durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Em 1945, quando o prolongado conflito finalmente chegou ao fim, a Marinha Alemã afundou propositadamente vários desses submarinos para garantir que os aliados não colocassem suas mãos neles. Alguém provavelmente atirou esta máquina Enigma fora aí durante aquele tempo para garantir que os segredos militares nunca fossem revelados. As máquinas Enigma ajudaram as forças alemãs a comunicar secretamente as posições das tropas e os planos de ataque com impunidade,